e nós vamos tentar entender um pouco mais da logística da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil, ao vivo agora com a participação da doutora Etel Maciel, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, uma das pesquisadoras do grupo técnico deste plano de imunização. Doutora, ao que tudo indica, está chegando a hora, né? Agora no domingo tem a análise prometida pela Anvisa para a utilização emergencial da Coronavac e da vacina da AstraZeneca também. Aqueles 2 milhões de vacinas devem chegar da Índia prontos até o sábado, ou seja, na semana que vem, se tudo der certo, né? Considerando esse aspecto, é provável que a vacinação já esteja na praça. A partir deste momento, nós temos o processo na mão, como costumam dizer alguns especialistas, nós sabemos como poucos países no mundo fazer uma campanha de vacinação dessa magnitude ou perdemos a embocadura, doutora? Bom dia, Rafael, bom dia, Muriel, prazer estar aqui com vocês. Nós temos capacidade, Rafael. Acho que o grande desafio, nós nunca fizemos uma campanha dessa magnitude que tivesse 2 doses. Então, essa campanha vai ter um desafio a mais que outras que nós fizemos. Por exemplo, a de 2009, quando da pandemia da gripe suína, né, da H1N1, nós vacinamos aí 80 milhões de pessoas em 3 meses. A vacina tinha uma dose só, é um pouco diferente a logística. Eu só queria comentar, Rafael, eu vi a matéria sobre as seringas aí, só para também, para quem está nos assistindo, porque parece que houve um problema de comunicação e a gente vai entender isso melhor, porque certamente os governadores vão se manifestar aí depois dessa fala, dessa resposta. Porque a atribuição, ela é dos estados e municípios, mas no início da pandemia, o governo assumiu a responsabilidade de centralizar essas compras, o que faz sentido, porque você consegue negociar melhor, reduzir preços quando você compra um volume maior. Então, essas compras, elas foram centralizadas e os estados não compraram por conta disso. E aí, nenhum comprou e nem o outro. Então, vamos ver aí como vai ficar, mas o que aconteceu foi isso. O governo assumiu a responsabilidade, né, que é realmente de estados e municípios, por conta da pandemia, porque é difícil você buscar no mercado internacional, né, ficar licitações picadas. Então, realmente, a centralização ela faz sentido e ela é melhor para o país, né, para redução, inclusive, de preço. Sim. Mas é isso, então a gente corre o risco de alguns lugares estarmos com problema de seringas, né? Professora, doutora, desculpa, como é que a gente pode pensar que vai funcionar essa distribuição das doses da vacina para todo o Brasil simultaneamente, como alega, então, o ministro Eduardo Pazuello? Como é que a gente pode pensar, doutora, nisso? A gente sempre faz... Doutora, você nos escuta agora? Acho que travou, né? Nós estamos ouvindo a senhora perfeitamente aqui. Isso. Está ouvindo? Isso. Travou para mim. Então, assim, isso acontece dessa forma em todas as campanhas, acontece ao mesmo tempo. Então, é natural, a gente vai conseguir fazer isso, não temos dúvida. A gente pode ficar tranquilo contra isso. O único problema agora é nós garantirmos para aqueles estados que não têm as seringas que haja uma redistribuição, não sei como o governo vai fazer isso, né, para que todos os estados possam iniciar a campanha e como nós vamos fazer, a distribuição ainda não está muito claro, quem vai receber a Coronavac e quem vai receber a AstraZeneca. Então, isso também precisa ficar estabelecido, né, nesse primeiro momento. Aliás, doutora, é uma boa oportunidade para a gente tirar uma outra dúvida aqui. As pessoas devem ficar preocupadas se elas vão receber a Coronavac ou a AstraZeneca? Por ser uma melhor que a outra, preferia essa e não aquela, porque essa tem tantos por cento disso, aquela tantos por cento daquilo. Ou o que chegar está valendo? O
que chegar está muito bom. A gente tem que lembrar que a Organização Mundial de Saúde já tinha estabelecido que acima de 50% a vacina estava muito boa, porque a gente tem que pensar na vacina, Rafael, como uma estratégia coletiva. Então, o que muda quando a eficácia diminui um pouco são quantas pessoas eu vou precisar vacinar mais. Então, é feito esse cálculo. Se a gente for pensar em termos de eficácia, aquela vacina que tem uma eficácia maior, eu preciso imunizar menos pessoas para atingir aquela imunidade coletiva. Uma vacina que tem uma eficácia um pouco menor, eu preciso imunizar mais pessoas. Então, o que muda é a estratégia do governo, de como é que essas vacinas vão ser pensadas e como a gente vai ampliar essa cobertura. Acho que o principal desafio agora, Rafael e Muriel, é como nós vamos convencer todas as pessoas, depois de toda essa desinformação que aconteceu, né, no nosso país, a que quando elas forem chamadas nos grupos, que elas compareçam para vacinação. Eu acredito que esse vai ser o nosso maior desafio nesse momento. Doutora, você vê com bons olhos a questão de espaçar o tempo entre uma dose e outra, não importa qual vacina? Depende um pouco, Muriel, porque a Coronavac ela foi estudada entre 14 e 28 dias. Então, os dados que nós temos é desse período. Então, provavelmente, vamos aguardar o que a Anvisa vai aprovar, mas vai estar nesse intervalo. A AstraZeneca, nós temos dados de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas e 12 semanas. Aí, os 3 meses, né? O Reino Unido aprovou com 12 semanas, porque a gente ganha um tempo para a produção da segunda dose, né? Então, seria melhor. A gente não sabe ainda qual é o intervalo que a Anvisa vai aprovar. A gente não tem acesso a todos os documentos ainda, mas eu acredito que a Anvisa vai fazer a mesma opção que o Reino Unido, por conta também da facilidade, né, da gente conseguir produzir essa segunda dose, dar a primeira dose para mais pessoas e produzir a segunda dose. O que a gente não pode, Muriel, é criar esquemas que não foram estudados. Isso aí é um problema, mas quando a gente tem dados que a gente pode tomar a decisão, né? Eu acredito que a Anvisa vai tomar a decisão por uma dose mais espaçada, mas que ainda permaneça com uma boa eficácia. Doutora Etel Maciel, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, uma das pesquisadoras do Grupo Técnico do Plano Nacional de Imunização. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e nós voltamos a conversar, tomara já com a campanha de vacinação em andamento. Tchau. Obrigada.